Olá, querido, graça e paz, amém? Bom dia, vida, com mensagem de fé, amor e esperança do coração de Deus para o seu coração, amém? Olha o recadinho, aqui ó, Casamento sobre a Rocha, isso, um livro pequeno, considero pequeno, né, de apenas 95 páginas, leitura fácil, mas que traz princípios tremendos para se manter um casamento edificado no Senhor, usando como base o meu casamento, né, a minha história de vida com a minha esposa Flávia. Completamos agora 28 anos de casado, ok? Tivemos lutas, dificuldades, muitas dificuldades, mas tivemos muita ajuda e a presença de Deus, porque sempre lembramos e entendemos que Deus faz parte dessa união, desse casamento desde o início. Então, sempre na dificuldade, buscamos a Ele. Sempre na alegria, damos a Ele toda a glória e toda a honra, porque Ele tem nos sustentado até aqui. Então, se você deseja adquirir, tem alguns exemplares ainda para vender, entre em contato comigo aí, pelo YouTube mesmo, manda uma mensagem ali, ou pelo meu WhatsApp, correto? 21 969 35 7197, vai aparecer embaixo para você. E eu vou enviar para você via correio, que vai receber em casa, ok? Fácil. Estamos falando sobre santidade ao Senhor. Palavra que hoje em dia não é muito usada, porque usa-se a hipergraça. Usando-se a hipergraça, não precisa-se de santidade. Mas a santidade faz parte do processo de salvação, sabe? Aceitamos a Cristo como salvos. Só que a salvação é um processo. Você se arrepende, aceita o que Jesus fez na cruz do Calvário, e aí ele começa agora na sua caminhada a santificar a sua vida, através do fogo, das provações. Existem várias passagens que vão identificar isso para nós. Inclusive passagens que não falam de fogo. Uma delas é a visão do profeta Ezequiel, no capítulo 47 do seu livro, quando ele pega o homem medindo com o cordel de medir 1000 passos, depois mais 1000, depois mais 1000, depois mais 1000, até chegar em águas que não dava mais para andar. Tinha que se atravessar a nado, porque o rio se tornou fundo. Aquilo fala de santificação, que você começa com as águas no tornozelo, novo convertido, está ali, tudo é festa. Só que dali as águas vão para o joelho, vai falar de uma responsabilidade maior, que é o tempo da oração, o joelho no chão. Mas depois vai falar dos lombos fala de responsabilidade. Então você começa no tornozelo, brinca, pula, corre, é menino, porque todo menino brinca. Depois vai para a oração, aí vai a oração para buscar poder, para buscar isso, aquilo, mas depois tu vai para a responsabilidade. A responsabilidade de que você carrega o nome de Cristo sobre a sua vida. A responsabilidade de que a vida não é mais sua. Paulo falou, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A responsabilidade do sim, sim e não, não, porque o que passar disso, a Bíblia diz que é procedência maligna. E tem muito crente falando sim, mas na verdade é não. Tem muito crente falando não e na verdade é sim. Você consegue entender isso? Depois das águas nos lombos, vai falar águas que se davam a nados. Significa envolvido de tal maneira no rio do Espírito que ele te guia, ele te leva. E o rio, irmão, tem pedras, o rio tem correnteza, o rio tem calmaria, mas o rio tem tudo isso aí. Mas você está no rio do Espírito, ele está te levando. Você vai lanhar em pedra, vai se arranhar em pedras do rio, sim, fazendo a obra. Vai ter choro, vai ter dor, vai ter lamento. Mas as próprias águas vão curar você, porque ali tem bálsamo curador, ali tem cura, ali tem santificação, ali tem aprimoramento. Porque a tendência do Senhor é nos transformar ao caráter de Cristo Jesus. Então eu quero ler um texto com você aqui em 1 Coríntios,
No capítulo 3, ele começa dizendo, olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, e ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Meu Deus do céu. Está falando para a igreja de Corinto. Essa igreja, amado, tinha manifestação de todos os dons. Tinha profetas, pastores, mestres. Apolo fazia parte dessa igreja. Tantas pessoas ali capacitadas. E Paulo dizendo, não posso falar com vocês como pessoas espirituais, não, porque vocês são carnais. Se alguém chegar para você e falar crente carnal, e aí? Você tem que provar alguma coisa para ele? Paulo está aqui orientando a igreja, falando porque naquela igreja havia o que? Dissensões, divisões. E a Bíblia diz que Deus não opera no reino dividido, irmãos. A dissensão era um falava, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou o mais espiritual, eu sou de Cristo. Você já foi assim? Eu já fui. Eu não tenho vergonha de reconhecer, eu já fui assim. Você já foi? Você conhece alguém que é? Paulo está falando, olha, crente carnal. Eu não posso falar com vocês porque vocês não podem comer o verdadeiro. Por que carnal? Porque não tinha sido purificado, irmão. Santificado. As impurezas da carnalidade não tinham saído ainda. E aqui não está falando de adultério, de fornicação, não. Está falando de orgulho. Está falando de soberba, que é o que pega o crente. Que é o que pega o cristão. Ele começa a botar as asinhas para fora, começa a pregar um pouquinho aqui, tem 500 seguidores, 500 mil seguidores, já se acha. Olha lá o Instagram dele, para a rede social dele, e fala assim, tem 2 milhões de seguidores, isso não é para qualquer um, se acha. Muitos ali estão ali só para ver a vida dele. O pastor está falando que o senhor só tem 1.200. Não, isso não me preocupa, eu não faço vídeo para ganhar dinheiro. Eu tenho um trabalho. Deus abriu uma porta de trabalho para mim. A porta que ele abriu foi ele que abriu. Eu não poderia estar lá se não fosse ele. Eu tenho plena convicção disso. Não estou falando por causa disso. Amados, nós temos que despertar para muita coisa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O pastor foi visitar uma irmã da igreja dele com 88 anos. Crente, cantava em conjunto de senhoras, batizada, circo de oração, ceia, não perdi uma ceia. Mas estava meio enfraquecida, surto de dengue. O pastor foi lá visitar ela. E ela chegou lá, ela perguntou, pastor, o senhor não tem medo da dengue não? Ele falou, não, medo eu tenho, mas a gente fica assim, mais se precavendo, né? Até mesmo porque, irmão, isso é o sinal da vinda de Jesus. Jesus está voltando. E ela perguntou assim, o senhor acredita mesmo nisso, pastor? E ele ficou intrigado com aquilo da pergunta do irmão. Falou, acredito, irmão, por quê? Eu falei, não, eu também acredito, mas não da forma de vocês. Como assim não da forma de vocês? Não, porque vocês acreditam que ele vai vir e vai levar todo mundo de uma vez. Eu não. Eu acredito que ele vai vir para mim, veio para o meu esposo, vai vir para mim, como vai vir para o Senhor, vai vir para cada um de nós separadamente quando chegar a nossa hora. Ele vai vir, vai nos pegar e vai nos levar. E o pastor, intrigado com aquilo, perguntou, é mesmo, irmão? Mas da onde a senhora, como é que a senhora chegou a essa teoria? Porque ele já veio aqui uma vez batendo nele, ele apanhou tanto, você acha que ele vai voltar de novo aqui? Irmão, crente antiga, de igreja. Mas ele foi visitar uma outra senhora, afastado da cidade, morando na roça, que não era cristã, era católica praticante de dadismo, de tomar hóstia, de ir à missa. Essa irmã teve alguma coisa na vida dela, ela foi falar com o padre. E o padre falou para ela assim, irmã, eu não sou a pessoa ideal, indicada para falar contigo sobre isso. Mas procure um pastor. Chamaram esse pastor pegou o carro, viajou um pouco, chegou lá, chegou no sítio, gente, estivesse procurando a irmã, não achava a irmã estava lá embaixo cuidando dos porcos no chiqueiro, a irmã tinha 98 anos, 10 anos a mais que a outra irmã. Ele chegou lá, e ele perguntou para a irmã, não tem medo de dengue não, tá aqui nesse mato e tal, cuidando do chiqueiro. Ela falou, irmã, pastor,
vai me desculpar, mas dizem que o mosquito, ele não pega quem anda. Então eu quero ver ele me pegar, que eu ando muito. Aí ele falou, é um sinal. E ele bem cauteloso, porque a irmã era católica, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha assistido um culto. Então ele estava medindo muito bem as palavras que ele ia falar, para não ferir, para não criar nenhum mal entendido. E ele falou, irmã, mas isso é sinal de que Jesus está voltando. Ela falou, eu creio, eu vi isso. Ele falou, viu? Como assim? Então ela foi falando, pastor, eu estava sentada aqui, ó, olhando para esse céu azul como está agora, azul agora, ali limpo, limpo assim. Mas de repente eu comecei a olhar para o céu e começou a vir uma luz, que o sol se perdeu para essa luz. A luz que vinha era tão mais forte que eu não conseguia firmar os olhos olhando. E com essa luz veio uma voz e disse assim, eu estou voltando. Aleluia, glória a Deus, meu Jesus, cheguei a me arrepiar, eu não sou disso. Ole, calabanda, gabaçu, andai. Irmão, católica, nunca fui numa igreja evangélica, 98 anos. E o pastor aproveita então e fala, ele está voltando mesmo, irmã. E a irmã quer aceitar ele. Falou, se for para ir com ele, eu quero agora. Uma que nunca tinha entrado. Estava acreditando que ele está voltando. A outra que viveu a vida. Não cria mais que ele voltaria para arrebatar a igreja e se hunde cada vez na sua morte. Irmão, Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de mim para fazer as suas obras. Não fique se achando que você é o tal. Que a sua cidade sem você está ferrada. Que a sua igreja sem você está ferrada. Que o seu pastor sem você está ferrado. Ferrado está você sem Deus e sem o Espírito Santo. É verdade, é verdade, é verdade. É sair do vídeo, sai. É verdade. Nós estamos ferrados sem Ele, irmão. Aprove a Ele nos amar. Paulo está dizendo, vocês são carnais. Em latim é dons. Dons não é sinal de espiritualidade, irmão. Presta atenção na palavra, é a palavra. Ter dons não significa que você é espiritual. Apenas que o Espírito Santo te usa. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida, Jesus. São frutos. São frutos. Vós são conhecidos pelos frutos. Vocês serão conhecidos pelos frutos e não pelos dons. Tem dado fruto? Para dar fruto tem que morrer. Porque se não morrer não dá fruto. Eu quero andar com você, quero continuar aqui. Eu não consegui andar, eu não consegui sair daqui. Bendito Deus e Pai, eu te louvo. Eu glorifico o teu nome, Senhor, porque tu és santo. E quer santificar a tua igreja, a tua noiva. Nós somos a sua noiva, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, nada, nada. Então não permita que o orgulho e a soberba tome conta do nosso coração. Já tomou um dia conta do meu coração. Meu Deus, como eu fui orgulhoso e soberbo. Mas não permita mais, Jesus, que isso entre, que isso chegue ao redor e ao redor de nós, Senhor. Nos arranca disso, nos livra desse mal, Senhor. Nós não somos nada, Tu és tudo. Nós somos dependentes e carentes do Senhor. E não queremos ser carnais, porque não estamos preocupados com os dons. Os dons são importantes, conhecemos a importância, a relevância dos dons espirituais, mas eles não nos movemos por causa dos dons. Nos movemos por causa do Senhor. É no Senhor que estamos, é no Senhor que queremos estar. Então desmantenha assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.